Os neo-keynesianos. Brevíssimo texto no vídeo de hoje sobre o que seria isso, né? Então, os neo-keynesianos. Do ponto de vista político, ou melhor, os pontos de vista políticos dos neo-keynesianos são similares aos dos keynesianos originais, Keynes, né? Eles tendem a acreditar que a política ativista, ou seja, que a presença do Estado, que ela, se possível, quanto maior, melhor, pode e deve ser usada para tentar estabilizar a economia. Então, a presença do Estado forte, né? Uma política tanto fiscal como monetária pró-Estado. Veja, então, diferem dos keynesianos, os neo-keynesianos diferem dos keynesianos originais quando aceitam o desafio dos neoclássicos, que eu já tratei no vídeo passado, os novos clássicos, em fornecerem uma explicação teórica para o lento ajustamento dos salários e preços, considerando a possibilidade de uma política de estabilização útil a ser implantada. Então esta é a visão dos neo-keynesianos, isso de acordo com este livro aqui, ó, Macroeconomia, do Stanley Fischer. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre macroeconomia, que é uma das grandes áreas da economia, juntamente com microeconomia. Microeconomia é uma parte da economia que se preocupa mais em entender ali o que determina o preço, entender as preferências, entender, enfim, tudo aquilo que tem relação com as famílias e com as empresas de forma micro. Então, o que determina o preço, suas preferências, restrição orçamentária, o mercado em si, suas definições. Macroeconomia, ela já expande isso e se preocupa de uma maneira ampla, ou seja, a macroeconomia, ela busca entender essa escassez, né? Porque a economia é objeto de estudo, objeto de estudo da economia é a escassez, né? Então, economizar recursos, basicamente. E a macroeconomia, ela já se preocupa com a economia como um todo, né? Os seus agregados. Então, taxa de juro, desemprego e emprego, são PIB, né, consumo nacional, coisas assim fazem parte da macroeconomia. Veja bem, microeconomia estuda o comportamento de consumidores e produtores e o mercado no qual interagem. Preocupa-se com a determinação dos preços e a quantidade de mercados específicos, como já mencionei. E macro estuda a determinação e o comportamento dos grandes agregados, como PIB, consumo nacional, investimento agregado, exportação, importação, nível geral de preços, inflação, desemprego, enfim, tudo que tem relação com a economia como um todo. E aí, então, se estou construindo essa playlist sobre macroeconomia, é preciso entender estas perspectivas teóricas, por exemplo, como novos clássicos keynesianos, neo-keynesianos, monetaristas, ativistas e coisas assim. E o segundo livro que eu estou utilizando, o primeiro é este aqui, né, que é o livro texto base do Stanley Fischer, Macroeconomia, que é um clássico. O segundo livro que eu estou utilizando, que está me ajudando às vezes, é a terceira edição do livro Economia Micro e Macro, do professor Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, também é outro clássico aí. E no livro dele ele coloca que os novos keynesianos ou keynesianos, neo-keynesianos, né, antes chamados simplesmente de fiscalistas, tem seu maior expoente em James Tobin, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. De maneira geral, recomendam o uso de políticas fiscais ativas, então eles têm maior ênfase na política fiscal, aumento dos gastos do governo e maior grau de intervenção do governo em virtude da rigidez em alguns pontos do sistema econômico que impediriam que o mercado se autorregulasse. É basicamente isso. Então, este é o breve vídeo de hoje e no próximo vídeo deixa eu ver qual será o próximo vídeo sobre perfil e uma primeira visão do texto. Ou seja, o que eu tratarei nos próximos capítulos. Porque lembrando, o livro texto básico, como já mencionei, é este aqui. Eu estou na introdução dele, inclusive, ainda. Então, no próximo vídeo, apenas um perfil, uma primeira visão do texto de todo o livro como um todo, né? Toda quinta-feira eu tento trazer um vídeo aqui no canal sobre macroeconomia básica e este foi o assunto de hoje. Caso você queira ver o vídeo anterior, eu tratei sobre a macroeconomia dos novos clássicos e também o ativismo. Valeu, até quinta-feira que vem.